Quero convidar o apóstolo Israel a nos recebendo hoje. Obrigado. Shalom, igreja. Glória a Deus. O que quer dizer shalom? Eu estava na academia, uma pessoa me parou lá e disse assim: pastor, o que quer dizer shalom? Shalom quer dizer paz. E quando a gente diz shalom, shalom, a gente está dizendo assim, que é uma paz que excede todo entendimento. Quer dizer, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Então, quando vocês ouvirem shalom, não é só uma paz em não ter guerras, mas é uma paz interior que excede todo o entendimento. Amém? A Bíblia nos ensina que o Deus da paz, Ele nos dá a paz que excede todo o entendimento. Ou seja, nós vamos falar aqui vencendo as crises. Esse Deus é o Deus que nos ensina a estarmos em paz, mesmo em meio às tempestades. Existe um texto na Bíblia que diz que os discípulos estavam no meio da tempestade e as ondas estavam quase fazendo com que o barco dos discípulos naufragasse. E eles já eram pescadores experientes, nadavam muito bem, e aquele lago lá dá para atravessar a nado. A questão é, de onde vieram essas ondas sobrenaturais? E o porquê que pescadores tão experientes em nado e em pesca estavam com medo? Mas havia alguém no barco que tinha a paz, e esse era Jesus. Ele estava dormindo, descansando no meio da tempestade. Então, eu quero começar a compartilhar com vocês aqui como nós vamos vencer as crises. Mas, quando nós temos paz em meio à tempestade, a ponto de dormir e descansar, confiando em Deus, é aí que temos autoridade para vencê-la. Amém? Projeta o texto de Filipenses para mim. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos, ou seja, alegrai-vos. Pode passar? Será que eu mandei o texto certo para você? Deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar minha colinha. 4:4-7, a versão está diferente. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Aí aqui vem uma coisa preciosa, ó. Não estejais inquietos, ou ansiosos, ou preocupados por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica e ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, olha o que acontece aqui, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então o que Deus está nos ensinando aqui? O Senhor, Ele está nos ensinando aqui que existem estratégias para que o nosso coração ele esteja guardado e a nossa mente ela seja preservada em Jesus. E como que é isso? Existem ali algumas etapas que Deus nos mostra na palavra. Então Ele fala para a gente orar, fazer conhecidas nossas demandas diante de Deus. Ele diz para a gente suplicar, Ivo. E o porquê suplicar? Porque a Bíblia ela nos ensina que existem alguns níveis de oração, alguns níveis de busca. Então ele diz assim: pedi e dar-se-vos-á. Batei e vos será aberta a porta. Se você buscar, você vai achar. Então o Senhor, Ele nos diz o que nós devemos fazer
e como nós devemos fazer. Aqui, quando o Senhor fala em súplica, literalmente é suplicar. É dizer como nós estamos diante do Senhor e nos colocar na condição de dependentes do Senhor. É reconhecer de fato quem nós somos diante de um Deus tão grande. E dizemos, Senhor, olha essa condição que eu tenho aqui. Eu preciso do meu milagre. É você insistir naquilo com Deus, até que a porta se abra. Então o Senhor, Ele nos ensina que existem níveis de oração e níveis de rompimento. O Senhor, Ele vai nos ensinar através de uma historinha na Bíblia, do juiz iníquo, o juiz impiedoso. Aqui ele nos ensina da seguinte forma: o juiz, ele está dormindo na sua casa, e a mulher vai lá e diz assim, julgue a minha causa, bate na porta da casa dele, julgue a minha causa, julgue a minha causa, julgue a minha causa. E ele deitado na cama, já confortavelmente para dormir, mas de tanto essa mulher insistir, aquele cara vai lá, abre a porta e julga a causa dela. Então o Senhor, Ele nos compara a uma pessoa que está interessada em receber aquilo que é seu. Quando Jesus conta essa história, Ele está dizendo assim, olha, vocês têm que ter interesse em receber aquilo que é de vocês. Porque muitos estão deixando de receber porque não estão permanecendo diante de Deus pedindo aquilo que é seu por direito. Não está lutando pela sua bênção. Por quê? Vou entrar na questão profética aqui. Na Bíblia existe o profeta Daniel, e lá em Daniel 10, Daniel ele faz um jejum, e esse jejum não tinha data para acabar. Muitos fazem o jejum de Daniel de 21 dias, mas o jejum de Daniel não era de 21 dias. Daniel começa a orar e a jejuar, e diz a palavra, e a compreender aquilo que Deus queria fazer. E aí, quando ele começa a orar no primeiro dia, o anjo Gabriel é enviado a ele, no primeiro dia. Mas quando que de fato esse anjo chega até Daniel? No dia 21. Então é quando o anjo toca nele, fala com ele, ele cai no chão arrebatado, o anjo fortalece ele, coloca ele de pé e entrega uma mensagem e responde à oração dele. E ele diz assim, olha, no primeiro dia que você se pôs a orar e buscar a compreender os tempos de Deus, eu fui enviado a ti. Diga, uau! Então, o que acontece aqui? Vocês imaginam se Daniel ora uma vez, jejua um dia, e já sai e vai olhar Netflix? Aí o anjo diz assim, eu demorei para chegar a ti, porque eu fui retido na batalha. O que isso quer dizer? Ele ficou preso batalhando para trazer a resposta a Daniel durante 21 dias. E aí ele disse, eu só pude chegar a ti, porque Deus enviou o seu príncipe dos seus exércitos, Miguel, para liberar e abrir caminho para que eu chegasse a ti. Então o que quer dizer? A nossa súplica ela tem que ser constante, 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 constante. Até que Deus envie mais anjos, mais anjos, mais anjos. Para que a tua batalha chegue num nível em que o teu inimigo não resista. Então Deus ele vai dizer, olha, você tem que orar, fazer conhecida diante de mim as tuas petições. Coloca lá o teu problema, é familiar, é emocional, é financeiro, o que você precisa? Mas você precisa também fazer a oração de súplica, permanecer, permanecer.
Vou orar todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. Por que Daniel orava 3 vezes por dia? Porque ele precisava ser santo. Ele era santo porque ele era santo. Foi o estilo de vida que ele adotou. Daniel orava 3 vezes por dia, porque ele queria que Deus investisse mais anjos nas suas respostas. Então isso é importante. Aí quando o rei diz, olha, você vai ser jogado na fornalha, para os amigos dele, e diz para ele, olha, você vai ser jogado na cova dos leões. Eles temeram? Não temeram. Por quê? Porque tinha um propósito em tudo aquilo para que Deus se manifestasse. Então tinha muitos anjos engajados, até que os inimigos deles chegassem a uma decisão final contra a vida deles ali. E isso se reverteu em bênção para eles, em autoridade para eles e reconhecimento da glória de Deus. Como os amigos de Daniel não sofreram mal nenhum na fornalha, Daniel não sofreu mal nenhum na cova dos leões. O que acontece? O rei diz assim, olha, aquele que não adorar o Deus de Daniel, esse vai ser jogado aqui, ó. Porque o Deus de Daniel é o verdadeiro Deus. Entenda que quando você gera súplica diante de Deus, Deus ele pode te responder e fazer na hora, pode. Mas se está difícil, é porque Deus tem um propósito maior. Deus quer engajar muito mais poder e autoridade na tua vida para que algo maior glorifique o nome dele. Então entenda que se Deus está segurando algo, que você está orando por aquilo, continue orando. Persevere em oração. Depois ele diz, com ação de graças. E aí nós vamos entender que ação de graças é adoração. Mas na adoração existe um contexto físico, que é o louvor, que é a palavra cantada, e existe o contexto espiritual. Então nós vamos olhar lá em Juízes, projeta Juízes para mim, por favor. Débora era uma juíza em Israel. E no meio da batalha, Débora começa a cantar. E olha o que ela canta. E cantou Débora e Baraque, que era o general que ela chamou para ajudar ela, naquele mesmo dia, dizendo: louvai ao Senhor pela vingança de Israel, quando o povo se ofereceu voluntariamente. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes, eu cantarei ao Senhor, salmodiarei, ou seja, louvarei ao Senhor, Deus de Israel. Coloca o próximo texto das estrelas para mim. Olha aqui, que diz aqui. Então ela disse que o povo se ofereceu para lutar na guerra de coração voluntário. Ela estava cantando uma coisa para que todos ouvissem, e as regiões celestiais ouvissem, e liberasse o coração do povo para lutar na batalha. Onde isso se aplica na nossa vida? Você tem que cantar ao Senhor agradecendo por aquilo que você não viu, mas que você espera que aconteça. Eu tenho uma pessoa de coração muito duro na minha família. Começa a orar dizendo que o coração dele é voluntário, que o coração dele é ajudador, que o coração dele é bom, que o coração dele é obediente, que o coração dele é sensível. Foi assim que Débora fez. E ela começou a cantar então as coisas de baixo e as coisas espirituais. Vejam, Deus, desde os céus, pelejaram, até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos, pelejaram contra Sísera, que era a nação vizinha. Então o que acontece aqui? O ribeiro Quizon os arrastou, aquele antigo ribeiro, o ribeiro Quizon, pisaste a minha alma, ó força. Olha só, pode tirar o texto. Presta atenção em mim, gente. Ela está dizendo que as estrelas pelejaram do seu lugar a batalha aqui na terra.
O que Débora está dizendo? Débora está dizendo que o Senhor designou os seus anjos, o seu exército celestial, para lutarem em favor dela na batalha. Ela estava cantando algo que talvez alguém do lado não entendesse. Mas a Bíblia nos ensina a profetizar não só as coisas aqui de baixo, mas as coisas eternas e celestiais. O livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. E Jó foi um profeta messiânico. O que é um profeta messiânico? Alguém que profetizou sobre Jesus. Ele diz assim: quem dera as minhas palavras fossem escritas com penas de ferro gravadas na rocha. Essas penas de ferro entraram nos pulsos de Jesus, nos tornozelos de Jesus, que era a rocha eterna, a pedra angular. E aí ele vai dizer assim: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Nós estamos falando do livro mais antigo da Bíblia. Nós estamos falando de alguém que não teve curso de teologia. Ele não teve a oportunidade, talvez, de sentar numa congregação assim e ouvir o ensino. Mas era alguém que entendeu que ele podia profetizar fisicamente e ele podia profetizar para que as regiões celestiais liberassem as bênçãos dele. Porque Deus nos deu autoridade. Jesus disse assim: e tudo aquilo que dois concordarem, assim será. Mas ele também disse: eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobrepujar. O que é sobrepujar? Sobrepujar é destruir com poder superior a todo o poder das trevas. Então aquilo que Deus nos ensina para vencer a crise é muito mais espiritual do que físico. Mas eu aprendo com o apóstolo Paulo que eu preciso ter uma postura. Eu preciso orar, preciso suplicar e oferecer ações de graças. Mas Paulo também me ensina que nós temos que orar e vigiar. Vigiar é o quê? Ação humana. Então, pegando o exemplo de Débora, que era juíza em Israel, ela diz assim: Baraque, que era general, vem comigo. Não te mandou o Senhor subir à guerra e ganhar essa batalha? Ela não diz em nenhum momento com dúvidas para ele. Ela diz: assim disse o Senhor, não te mandou ele fazer isso? E aí Baraque diz assim: eu subirei. Porém subirei se você for comigo, porque ele reconhece a autoridade do profeta. Ele reconhece que a batalha não era uma batalha natural, mas uma batalha puramente espiritual. Ele reconhece que a vitória não estava na habilidade das tribos em reconhecer tempos e estações, não estava na habilidade dos carros de guerra que subiam a montanha de Zebulon, e nem na variedade de armas que tinha a tribo de Naftali. Não. Tudo isso eles tinham, mas continuavam sendo oprimidos e perseguidos pelos inimigos. Mas quando um profeta se posiciona e convoca a ação militar, que é a ação física na terra, debaixo de um comando espiritual, Deus opera. Então o que Deus está nos ensinando? Ele está nos ensinando o cumprimento da palavra de sermos reis e sacerdotes. Reis governam a terra, emitem decretos, vão à guerra, conquistam territórios, tomam aquilo que é devido. E sacerdotes governam ambientes espirituais.
Então, muito mais do que agir na terra, precisamos agir no céu com a condição certa, liberando a palavra e a frequência criativa de Deus, liberando aquilo que eu quero ver para o cumprimento do meu propósito. E por fim, o último passo, o passo que Débora traz, era a coletividade. Débora diz: olha, vocês subirão e Deus dará a vitória. Mas é necessário que estejam unidos, porque cada tribo tinha um interesse. Cada tribo tinha uma visão, e por isso eram perseguidos, e por isso eram destruídos. Mas quando ela diz que eles subiriam como um corpo só, uma nação só, com uma visão, eles sobem e Deus dá a vitória, apesar de serem menor em número. Porque quem pelejou por eles foram as estrelas dos céus, como canta Débora. Deus, Ele tem um exército celestial para pelejar a teu favor, para libertar a tua casa, a tua família, o teu trabalho, para abrir portas, para curar. Deus, Ele tem um exército celestial para agir em teu favor. Deus não chega no tempo errado, não se atrasa e não erra endereço. O Deus da glória te dá o entendimento e a paz que excede todo entendimento, para que seja o vosso coração em paz e a vossa mente guardada em Jesus, dizem Filipenses. Então, quando nós oramos, suplicamos e agradecemos, Deus guarda o nosso coração e nos dá a proteção da mente, para que a nossa mente ela não se desvie do propósito de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos adorar ao Senhor? Pelo Senhor marchamos sim. Deus está convocando seu povo para uma guerra. Deus está convocando o seu povo para pelejar uma guerra. E quando Deus convoca, é porque a vitória já está estabelecida. Basta que o povo suba a batalha. Glória a Deus, a chama não vai apagar. Deus é quem sustenta o teu coração. Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor, te agradecemos pela tua presença, pela tua mão poderosa, Senhor, sobre nós, que tem nos sustentado. Te agradecemos, Senhor, porque o teu amor e a tua paz, que excede todo entendimento, tem guardado o nosso coração e a nossa mente em Jesus. Te agradecemos, Senhor, pelas portas abertas. Te agradecemos pelas curas, pelas libertações e pela unção derramada nesse lugar, que trouxe alegria aos nossos corações, que trouxe força, Senhor, e um novo vigor aos teus filhos, Pai. Te agradecemos por aquilo que o Senhor fez, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, o Senhor te dê graça e misericórdia sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. O nosso culto está finalizado, mas não saia daqui sem receber